Para fechar a primeira fase do Paulistão Feminino e definir o adversário na semifinal, o São Paulo voltou a campo na última quarta-feira para encarar a Ferroviária em Cotia e venceu por 2-1, com gols de Cris e Carol. Agora a equipe encara o Santos. Com a vitória, o São Paulo terminou a fase inicial na segunda colocação com 30 pontos. Em 11 partidas disputadas, foram 10 vitórias e apenas uma derrota, além de 34 gols marcados e 6 sofridos. A vitória na última quarta-feira foi a 8ª seguida na competição. Ainda com data e horários a serem definidos, o São Paulo encara o Santos em 2 partidas, sendo a primeira com o mando do Santos e a segunda com o mando São Paulino. Horas antes do anúncio de que Crespo não era mais técnico do São Paulo, o empresário Adrian, que cuida da carreira de Benítez, disse que o meia não seguiria no São Paulo se fosse pouco utilizado na próxima temporada. O agente também reclamou da posição em que o ex-técnico de São Paulo escalava o camisa 8. Nós respeitamos o Crespo e temos boa relação com ele, tanto eu quanto o Benítez, mas temos que ser realistas. Não tem como ele ficar se não for utilizado. Quando usa, ele quer que faça a função de 5 de marcação, e sabemos que o Benítez é um jogador talentoso de armação de jogadas. Se for para ser utilizado assim, não faz sentido ele ficar no São Paulo, disse o agente. Segundo Adrian, o São Paulo segue como prioridade para Benítez, até pela opção de compra no contrato. No Morumbi, a chance de aquisição no momento é vista como difícil, em virtude da crise financeira em que o clube se encontra. Por conta disso, o São Paulo tenta a prorrogação do empréstimo por mais um ano. Enquanto isso, o empresário afirma que há clubes brasileiros interessados e dispostos a escalar Benítez como armador. Adrian rebate os questionamentos sobre a condição física do meia, que acabou vetado, por exemplo, dos 2 jogos contra o Palmeiras pelas quartas de final da Libertadores. O Benítez sempre esteve bem, nunca falamos nada por respeito, mas chega um momento em que tenho que falar, senão todo mundo vai achar que o Benítez é um jogador incapacitado de atuar 90 minutos. Isso não é verdade. Ele não quer jogar porque o Mister o tira do jogo. Contra o Racing, por exemplo, ele estava bem e o Mister o tirou de campo. Ele pode jogar bem ou mal, isso é coisa do jogo, mas eu não quero que a torcida ache que ele não pode jogar 90 minutos. Ele está bem, está mais magro e com totais condições. Como eu disse, respeitamos a decisão do Crespo, é uma excelente pessoa, mas se não for para jogar em sua posição, ele não fica. Finalizou Adrian. Dores na coxa esquerda tiraram Rigoni de uma sequência importante no local em que mais se sente à vontade no São Paulo, no estádio do Morumbi, onde o tricolor encara o Ceará e Corinthians em sequência pelo Brasileirão. O argentino viveu os melhores momentos desde a chegada ao clube nesta temporada. Dos 11 gols que levaram Rigoni à vice-artilharia do time em 2021, 6 foram anotados em casa, incluindo um contra o Atlético Goianiense na última vitória do São Paulo na temporada. O atacante desfalca o time diante do Ceará nesta quinta-feira. A equipe chega para o duelo de quinta contra o Ceará com 5 empates consecutivos no Brasileirão e pressionando principalmente pela falta de resultados. Sem Rigoni, a produção ofensiva naturalmente cai, porque o camisa 77 também é importante em outro quesito. Além dos gols, ele se destaca com assistências nesse elenco são paulino. O argentino é o 4º no ranking do time na temporada, com 5 passes para gols para companheiros, todos eles executados justamente enquanto mandante no Morumbi. O São Paulo contou com a volta de sua torcida no empate contra o Santos na última quinta-feira no Morumbi. Com ingresso médio alto, o São Paulo lucrou no Sansão. O clube teve uma receita líquida de R$ 58.801,51 em um jogo que contou com um público de pouco mais de 5.000 pessoas. Os dados são da CBF, que disponibilizou o boletim financeiro do duelo. O São Paulo teve uma receita de 394 mil em uma despesa de 334 mil para sediar a partida. Sendo assim, o clube obteve um lucro de R$ 58.801,52.
Esse lucro foi muito por conta do ticket médio alto para a partida diante do Santos. A torcida de São Paulo pagou em média R$ 71,15 por ingresso, números superiores aos torcedores do Palmeiras e Corinthians. Apesar disso, a diretoria de São Paulo considerou o público baixo e colocou ingressos para o duelo contra o Ceará nesta quinta-feira com preços populares a R$ 20 em alguns setores. Em live realizada na última terça-feira ao lado do narrador Milson César, Muricy Ramalho falou sobre a condição física do Meia Benítez. Para o coordenador de São Paulo, o argentino é um jogador muito bom, mas se prejudicou em 2021 pelas lesões. O Benítez é um meia que quando o Crespo pediu gostamos do nome, pois não tínhamos meias que jogasse como ele joga. Ele é um cara que trata muito bem a bola, explicou Muricy. O ídolo de São Paulo relembrou do ótimo Paulistão jogado pelo meia, que acabou sendo eleito o craque da competição na opinião do júri técnico e da torcida, e falou sobre as condições físicas do jogador. Ele foi muito bem no Paulistão, houve um desgaste físico claro, ele precisa estar inteiro para jogar, ele sentiu um pouco isso. Quando ele se machucou e foi uma contusão séria, parte muscular, ele precisou parar um tempo, e o Benítez precisa estar treinando todos os dias fortemente. Ele está se recuperando e voltou a jogar agora. No último jogo entrou um pouco, mas a gente espera mais dele também. Finalizou Muricy. Rogério Ceni é o novo técnico de São Paulo. Horas após a saída de Crespo, o ídolo São Paulino foi anunciado pelo clube para a sequência do Brasileirão e com contrato até dezembro do ano que vem. Ceni já quer comandar o São Paulo nesta quinta-feira contra o Ceará pelo Brasileirão no Morumbi, mas depende de regularização da CBF. O nome do técnico precisa ser publicado no BID da entidade. Precisávamos tomar uma decisão rápida e ir ao encontro da nossa linha de raciocínio e diálogo de todo o departamento de futebol. A opção correta era o Ceni. Já havia deixado claro que em caso de vagância no cargo, ele seria a nossa primeira alternativa e se estivesse livre no mercado. Como o bom São Paulino que é, ele nem precisou de mais de 15 minutos para acertar essa volta para casa. Ele encarou esse convite como uma convocação, afinal a imagem do Ceni está diretamente ligada ao clube. Até por isso, ele quis começar o trabalho agora. Aproveito a oportunidade também para agradecer ao técnico Crespo e sua comissão técnica pelos serviços prestados e pela dedicação e pelo título do Paulistão, disse Casares. Ceni volta ao comando técnico de São Paulo após 4 anos. Em 2017, ele assumiu a equipe em seu primeiro trabalho como técnico. Após conquistar a Florida Cup e não conseguir um bom desempenho com a equipe, ele foi demitido 7 meses depois. No comando de São Paulo foram 35 jogos como técnico do clube, com 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. O aproveitamento dos pontos ficou na casa dos 50%.